Você tem razão. Você tem toda razão. Posso até não concordar com nenhuma palavra que você fala, mas eu vou defender até a morte o direito de você dizê-la. Galera show do segundo ano, com essas palavras a gente inicia o nosso objeto de conhecimento, um objeto de conhecimento de estudo de história que vai iluminar literalmente as nossas ideias. Então, venha com a gente para nós iniciarmos o nosso ano letivo. Fala galera do segundo ano, satisfação em revê-los e estarmos aqui mais uma vez de forma online. E estou gravando essa aula para nós iniciarmos o nosso ano letivo com um objeto de conhecimento, um conteúdo que é muito importante, que sempre vem sendo cobrado nas provas de vestibulares e de Enem, que é o iluminismo ou ilustração e também sendo chamado de esclarecimento. Então, o próprio nome iluminismo ele já é autoexplicativo, ilumina. Acredito eu que alguma vez vocês já tenham assistido a algum desenho animado em que quando alguém do desenho tem alguma ideia, ao mesmo tempo surge uma lâmpadazinha aqui do lado, perto, próximo à cabeça, à mente, que representa a ilustração da ideia. Então o iluminismo é isso, é um novo momento de ideias, sobretudo do século XVII para o século XVIII, quando ocorre uma ruptura do antigo regime, ou ancien regime para os franceses, que era de acordo com o absolutismo, o poder absoluto do rei. Esse movimento iluminista já vem para contrapor o absolutismo, vem para acabar com o absolutismo. Era uma galerinha que era oriunda ou da burguesia, que não estava mais concordando com os mandos e desmandos do rei em uma figura de poder total na época apoiada pelo clero, pela Igreja Católica. E, de certa forma, o iluminismo é um conjunto de ideias filosóficas que vem a ser contrário tanto ao poder do clero, que tinha hegemonia, e ao poder absoluto do rei. E daí, é por isso que no início do nosso vídeo, nós temos a ideia de razão. Você tem toda a razão. Olha como é bom nós termos razão, não é isso? Mas, no período da Idade das Trevas, inclusive o termo Idade das Trevas foi um termo cunhado, ou seja, criado pelos iluministas para dizer que durante a Idade Medieval tudo era treva. Nada de conhecimento era abrangido, era estudado. No entanto, a gente percebe que quando os iluministas criam nessa ideia, eles estão querendo dizer que atrasavam o povo. Então os iluministas, eles vêm a criticar fortemente essas bases, tanto do rei como também do clero. Jovens, então para nós compreendermos direitinho, o iluminismo foi esse movimento filosófico, foi esse movimento baseado na arte, também na produção científica, um conjunto de ideias que foram formadas e vocês irão também aprender vários escritores teóricos iluministas da época e dentre eles o John Locke. Nós temos o John Locke que ele coloca 3 direitos fundamentais para nós aprendermos, os direitos que são conhecidos como inalienáveis para a vida humana. É o direito à vida, é o direito à liberdade e o direito à propriedade privada, porque ele fica contra justamente a ideia do poder do rei, que naquela época o rei mandava cortar a cabeça de qualquer um que fosse contra ele. A Igreja Católica tinha um modus operandi, ou seja, uma forma de operar, de mandar, parecida com as dos reis. O direito à liberdade, a pessoa poderia se expressar. Inclusive, existe uma máxima muito propagada de Voltaire, um dos iluministas da época, e o Voltaire, ele salientava e dizia que ele podia não concordar com nenhuma palavra que a pessoa dizia, mas ele iria defender, até a morte, o direito de ela dizer. Essa máxima, ela está dentro da liberdade de expressão, da sua liberdade de expressão. Liberdade de expressão no sentido de não concordar com os atos de um governante, naquela época era o rei. E o rei, ele fazia muita censura, ele mandava cortar a cabeça de quem não concordava com ele, punindo,
punindo não por meio de uma lei concreta para todos, mas por meio de um poder absoluto. Podemos citar também o direito à propriedade, o direito de a pessoa trabalhar, conseguir recurso e ter a sua propriedade, uma vez que na época só quem tinha propriedade era o rei, a nobreza e o clero. Então, a burguesia sofria com isso, os comerciantes sofriam com isso, como também os servos súditos na época. O movimento da Ilustração, do Esclarecimento, que é o Iluminismo, era baseado justamente nisso, da ideia contrária ao poder absoluto do rei. Não é que eles não quisessem um rei, eles até permitiam a existência do rei, mas eles queriam que o rei obedecesse um corpo parlamentar, como também obedecesse um regramento dentro de uma constituição, com uma divisão de poderes, para que o rei não utilizasse a punição pessoal contra os súditos. Então essas ideias contrapunham os reis, como também os dogmas da Igreja Católica. Na época existia o chamado providencialismo, então os iluministas eram contra o providencialismo, uma vez que eles defendiam a razão, a ideia da experiência, do empirismo, a ideia de buscar cada vez mais o raciocínio, a forma de pensar e não aceitar as coisas nuas e cruas, mas sim procurar as respostas que sempre existiam. Então eles deixavam a ideia dogmática da igreja de lado e buscavam a ideia da razão, voltando para aqueles antigos valores da Renascença, do antropocentrismo. O homem, mais uma vez, ficava no centro das suas ideias, como o humanismo também. Então, essa é a ideia central. Eu quero só citar por último um filósofo, produtor iluminista da época, o Immanuel Kant, e quando uma vez ele foi perguntado o que era o iluminismo, ele falava que o iluminismo era um movimento que superava as expectativas, era uma emancipação humana. Ele dizia que antes das ideias iluministas, o ser humano era de menor idade, e com o iluminismo o ser humano passou a ser, ou a pelo menos ter a possibilidade de se emancipar para a maioridade. Então, jovens do segundo ano, esse foi o nosso resumo de aula. Espero que tenham conseguido compreender. Qualquer dúvida, vocês podem estar voltando o vídeo ou entrando em contato e perguntando algo sobre o tema. Concluímos por aqui. Fiquem com Deus e que Deus abençoe cada um de vocês.